Mateus, capítulo 15, Mateus 15, verso 8, onde nós vamos meditar na palavra do Senhor. Mateus 15, 8. Abra aí a sua Bíblia. Glória a Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por poder estar na tua casa nessa noite, Senhor, nesse dia de celebração, nesse dia de adoração, Senhor, no dia do Senhor. E nós queremos, Senhor, ouvir da tua palavra, porque nós viemos aqui por tua causa, Senhor. Nós viemos aqui para te adorar, nós viemos aqui, Senhor, para nos alimentar do pão da vida que é Cristo. Ministra o nosso espírito, Pai. Senhor, nos ajude a entender a tua palavra, nos ajude a compreender a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Todo e qualquer impedimento, toda e qualquer dificuldade, Senhor, que nos impeça de entender o teu evangelho, nós levamos agora cativos à cruz de Cristo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então nós vamos começar aqui em Mateus 15, 8. Deus disse: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. Na linguagem atualizada, na versão atualizada, que ali é a linguagem de hoje, diz assim, ó: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Amém? Então nós queremos começar aqui. Nós vamos falar hoje sobre o princípio da honra. A palavra de Deus, ela nos fala de alguns princípios que não são negociáveis, princípios que a palavra de Deus nos traz e que nós precisamos entender para podermos viver dentro desses princípios. O princípio da honra, o próprio Deus expressa aqui em Mateus, que é uma reprodução do Antigo Testamento, Mateus 15, 8, quando ele fala: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Honrar, ali na versão fala de me respeita. Honrar significa respeitar. Honrar significa valorizar. Honrar significa dar valor, expressar valor. Então Deus, o próprio Deus, quando ele fala da honra, ele já diz de onde tem que vir a honra. Então ele diz assim, ó: este povo, ele me honra com a boca, mas o seu coração está longe de mim. Então o que que Deus está dizendo? De onde tem que sair a honra? Do coração. Do coração. Então a honra não é uma informação, não é um pensamento, não é um jogo de palavras. Como todas as coisas do reino de Deus, elas não podem ser apenas palavras. Jesus, ele combatia constantemente a questão de se expressar apenas palavras. Porque, como a gente diz, se a pessoa tem boca, ela fala o que ela quiser. Não basta falar. Se eu não me engano, foi Pedro quem disse: o amor, ele não pode ser apenas em palavras, mas ele tem que ser em atitudes. Então não adianta dizer para Deus, na sua palavra, que não adianta nós expressarmos palavras de honra, mas o coração expressar desobediência, o coração expressar rebeldia, o coração expressar orgulho, expressar egoísmo, expressar todo tipo de coisa que não seja honra. Então Deus assim, ó, a honra, ela tem que ser gerada no coração. Ela não pode ser algo que apenas seja expressado em palavras, mas ela tem que estar dentro do coração. É como o entendimento.
que é diferente de uma informação. Uma informação, você recebe ela hoje, né? Muitos estudantes, às vezes, quando vão se preparar para uma prova, eles decoram algumas perguntas, eles decoram respostas. Então eles estão tratando isso como uma informação. E aí fazem a prova, pode até se sair bem na prova, mas se sai bem na prova porque eles apenas receberam e guardaram informações. Eles não entenderam, apenas guardaram informações. Dali a 3, 4 dias você pergunta de novo, eles já não sabem mais. Essa é a diferença do entendimento e da informação. O entendimento, uma vez que ele está dentro de nós, a gente nunca mais esquece. Nunca mais sai de dentro de nós. Ele não é uma informação. E a honra não é uma informação. É um entendimento, é algo que tem que estar dentro de nós, ela tem que estar no nosso coração. Não é algo que precisa ser forçado. Ele é natural. É natural. Ela tem que estar dentro de nós. Então o próprio Deus diz, olha, a honra tem que estar no coração. Não adianta estar nas palavras, mas não estar no coração. E o que mais que a palavra de Deus nos ensina aqui? A honra, ela não pode ser apenas palavra, mas ela tem que se materializar. A honra precisa se materializar. Não apenas nas palavras, mas ela tem que se materializar nas atitudes. Ela tem que se materializar nas atitudes. Por exemplo, você já foi em algum aniversário, e aí chegou na hora de cortar o bolo, e aí alguém diz assim, quem será que vai ganhar a primeira fatia? Você nunca viu isso? Quem vai ganhar a primeira fatia? O bolo todo, ele tem os mesmos ingredientes, ele tem o mesmo sabor, todo ele é igual. Mas quando a pessoa fica na expectativa, quem vai ganhar a primeira fatia? Porque a primeira fatia expressa o quê? A honra. Os antigos faziam isso, acho que hoje nem se faz mais, né? Hoje não se faz mais. Então o que se fazia? A pessoa cortava uma primeira fatia, e aí ele dizia, a primeira fatia eu vou dar para minha mãe, a primeira fatia eu vou dar para o meu pai, a primeira fatia eu vou dar para fulano, A pessoa que recebia a primeira fatia, ela estava sendo o quê? Honrada. Essa pessoa estava sendo valorizada. Essa pessoa estava sendo colocada em autoestima. Não apenas em palavras, mas em atitude. Porque honra não basta dizer, ela precisa ser materializada em atitudes. A honra precisa se tornar viva naquilo que a gente faz. Por isso que Deus diz, eles me honram com as suas bocas, mas o seu coração está longe de mim. Então quando alguém apenas honra Deus com a boca, mas não honra com o coração, essa pessoa se tornou o quê? Um religioso. A sua adoração não é para Deus. Ele expressa as palavras, sabe o que dizer, mas não está no coração. Está apenas na mente. Está apenas expresso em palavras. A honra precisa se materializar. Por exemplo, olha o que a palavra de Deus fala em 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel 2:30. Se você quiser abrir aí a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 2:30. E as meninas vão conversar bem baixinho lá para não atrapalhar os irmãos. 1 Samuel 2:30. Abra aí a sua Bíblia. Olha o que Deus fala. E é uma coisa que nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender a gerar um ambiente de honra. 1 Samuel 2:30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai
andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Amém? Os que me desprezam serão desmerecidos. Por que Deus diz? Deus, ele está falando agora com a casa de Eli. Vocês lembram que semana passada nós falamos quando a arca foi levada e a casa de Eli foi praticamente dizimada num único dia? Morreu os filhos, depois morreu o pai, depois morreu a nora, a família inteira, porque Deus havia feito um acordo com a família de Eli. E o acordo de Deus era exatamente esse que nós lemos, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Deus chegou e disse para ele: olha, a tua casa e a casa de teu pai sempre andarão diante de mim. Mas agora não tem como, Deus disse. Não tem como, porque vocês não me honram. Quando Deus disse assim, vocês não me honram, Deus está dizendo assim, vocês não me respeitam. Os filhos de Eli, que eram sacerdotes, não respeitavam a Deus, não honravam a Deus, não davam valor ao que Deus estava realizando através deles. Eles desvalorizavam o que Deus fazia, eles ridicularizavam. Então a palavra de Deus, ela diz assim, quando Deus ele nos diz faça tal coisa, amém? Quando Deus assim, faça tal coisa, daí você sabe que tem que fazer e não faz, você está honrando a Deus? Não. Você está desprezando o que Ele está lhe falando. Então Deus diz assim, Deus disse para Eli: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. E, porém, aos que me desprezam, serão desmerecidos. Sabe o que Deus está dizendo? A honra, ela tem um princípio. A honra tem um princípio que é o princípio de que toda vez que eu pratico a honra, eu estou semeando alguma coisa e eu vou colher o resultado dessa honra. Então Deus assim, se você me honrar, eu também vou te honrar. Se você me honrar, eu também vou te honrar. Se eu disser para você, faça tal coisa, e você fizer, eu vou te honrar. Se eu disser para você, haja desse jeito, e você agir desse jeito, eu vou te honrar. Agora, se você me desprezar, eu não posso te honrar. Porque se ele honrar quem o despreza, ele vai quebrar o princípio. E o princípio é esse: se você me honrar, eu vou te honrar. Deus não vai honrar quem não o honra. Então, quem pratica a honra está atuando, está trabalhando num ambiente, num caminho, num lugar, num terreno que é fértil. Ele está semeando, porque a honra vai gerar uma colheita. Ele está honrando e no tempo certo Deus vai honrar. No tempo certo Deus vai lhe devolver. No tempo certo Deus vai lhe conceder aquilo que ele semeou, aquilo que ele esteve realizando. Então, em Gálatas 6:7 diz assim, não erreis. Gálatas 6:7. Gálatas capítulo 6, verso 7. Deus fala sobre aquilo que nós semeamos. Glória a Deus. Gálatas 6:7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aí o verso 9 e 10 do mesmo capítulo: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso,
enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então Deus está dizendo assim: você quer semear no terreno fértil, num terreno que você com certeza mais cedo ou mais tarde vai colher, você tem que aprender a honrar. Porque a palavra de Deus diz: tudo que o homem semear, ele vai colher. Por que ele disse para Eli que não podia mais honrar a sua família? Porque eles não honravam o Senhor. Mais cedo ou mais tarde eles iam colher. Por que Deus recusou Saul? Porque ele não o honrava. Deus dizia: Saul, faz tal coisa. Saul fazia diferente, fazia o oposto. Saul, vai lá e faz tal coisa. Saul fazia diferente, fazia o que dava na telha dele. Até que chegou uma hora que Deus disse: não dá mais, Saul, por favor, não dá. Eu vou te substituir, eu vou tirar o reino das tuas mãos. E você vê que o reino é algo que passava de geração após geração. Saul desobedeceu de tal forma, ele desprezou de tal forma ao Senhor, que Deus rompeu nele, o único da sua família, que governou, e ele tirou fora. E aí levantou Davi, e da família de Davi então seguiu rei após rei, filho, neto e assim por diante. Então a palavra de Deus, ela nos ensina: a honra tem que sair do coração. A honra é um terreno que nós temos que aprender a semear. Temos que aprender a semear. E Deus diz assim: você quer fazer o bem? Faça o bem. Não se canse de fazer o bem. Não se canse de praticar a justiça. Não se canse de praticar a justiça. Não se canse de ajudar quando você puder ajudar. Ele diz na sua palavra: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos. Não tem ditado da palavra que diz que quem semeia vento colhe tempestade? É o princípio. Então, se eu quero colher o bem, ou o que é bom, ou coisa boa, eu tenho que semear o bem. Eu não posso semear o que é mal e querer colher o bem. Eu não posso desonrar e querer colher honra. Eu não posso desprezar e querer ser honrado. Então Deus diz na sua palavra: aprenda a honrar. A honra é um solo fértil. Vai produzir mais cedo ou mais tarde. Provérbios 3:5. A honra, Provérbios 3:5. A honra, ela mais cedo ou mais tarde, ela vai gerar uma recompensa. Provérbios 3:5. Provérbios 3:5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Essa palavra reconhece-o em todos os teus caminhos é o mesmo que honre-o. Honre ao Senhor em tudo que você faz. Honre ao Senhor em tudo que você faz. Porque Ele vai, ainda no andar, conforme você vai vivendo a sua vida, Ele vai te dar um retorno. Tudo que você praticou de honra vai te gerar uma recompensa. Vai gerar uma recompensa na sua vida. Então Deus diz ali na sua palavra: não te estribes no teu próprio entendimento, mas reconhece-o. Honre-o em todas as coisas da sua vida, em todos os teus caminhos. Há poucos dias atrás nós estudamos na escola do reino que muitas vezes as pessoas elas querem conduzir a sua vida pelo princípio do que é certo e errado, não pelo princípio do que é do Senhor, do que é do Espírito. Para nós, não importa o que é o politicamente certo ou politicamente errado, importa se é do Espírito ou não é.
Então, se alguém te fere, as pessoas dizem para você assim: eu, se fosse você, ia lá. Eu, se fosse você, não deixava passar. Ia lá, pegava no pescoço, dava uns tapas, fazia as coisas. Não deixava passar. Mas aí vem Jesus, e Jesus quer nos ensinar não o que é certo ou o que é errado, mas o que é do Espírito. Então Jesus vem e diz assim: ó, se alguém bater na tua face, dá um murro no nariz. É isso que Jesus fala? Se alguém bater na tua face, dá um murro no nariz, faz sangue, quebra o nariz. Não, ele diz: dê outra face. Se fosse pelo que é certo e errado, você diria: eu me bater, eu vou bater também. Me traiu, eu vou chifrar também. Vou trair igual, vou devolver na mesma moeda. Mas não é isso que Jesus fala. Jesus disse: se bateu a tua face, dá outra. Se te força a fazer alguma coisa, faça o dobro. Porque Jesus não quer que a gente viva pelo princípio do certo e errado. Ele quer que a gente viva pelo princípio do que é do Espírito. Agora, vamos trazer uma praticidade então. Como é que funciona isso, pastor, na minha vida? Como é que funciona isso no meu dia a dia? Bem, a palavra de Deus, ela fala, por exemplo, que o marido deve honrar a esposa e a esposa deve honrar o marido. Como é que funciona isso? Como é que funciona isso? Por que hoje muitos casamentos não duram? Por que às vezes as pessoas dizem assim: mas o senhor já está casado há 31 anos, 31 anos com a mesma mulher. Parece que é uma coisa do outro mundo. 31 anos com a mesma pessoa. E como é que dura tanto? Como é que aguenta? E parece que o relacionamento conjugal é um fardo, é um peso, é uma coisa do outro mundo. Mas a palavra de Deus, ela ensina o princípio de honrar. Então, você quer aprender a honrar o seu marido, quer aprender a honrar a sua esposa? Honrar não é apenas dizer palavras. Você quer ver uma coisa? Chega no dia das mães, os filhos às vezes fazem homenagem para as mães, dizem assim: minha mãe, coitada da minha mãe, eu amo minha mãe, coitadinha da minha vida, se a minha mãe morresse, não sei o quê. Eu queria que a minha mãe nunca morresse, mãe tinha que ser eterna. Mas esse mesmo filho, essa mesma filha que faz essa homenagem para a mãe ou para o pai, às vezes não ajuda em nada em casa. Como que quer que a mãe viva bastante se não lava uma louça, se não varre uma casa, se não arruma uma cama, se não participa de nenhuma tarefa doméstica, levanta da mesa, nem um prato põe lá na pia para lavar, ou não se oferece a lavar uma louça, não ajuda nas atividades? Como é que ele quer que essa mãe que não pode nunca morrer, que tem que viver eternamente para ser uma escrava? Viver eternamente para ter alguém que lava a sua roupa? Viver eternamente para ter alguém que vai cozinhar a sua comida, que vai lavar a sua louça, que vai estender a sua cama? Isso não é honrar. Isso não é honrar. Mas a palavra de Deus diz assim: se alguém quer viver muito tempo, tem que aprender a honrar pai e mãe. Tem que aprender a honrar pai e mãe. E honrar pai e mãe não é só chegar no dia das mães e dar um presente, ou dia dos pais e dar um presente e dizer: mãe, eu te amo. É no dia a dia. Se oferecer para lavar uma louça, se oferecer. Às vezes nem precisa se oferecer, vai lá, arruma o seu quarto, arruma a sua cama, junta a sua bagunça. Sai do banho, não deixa lá as roupas atravessadas no banheiro, recolhe. Põe pelo menos no cesto de lavar a roupa, não deixa tirado. Ele está honrando. Honrar significa dar valor, valorizar. Então, como que um filho vai honrar pai e mãe se esse mesmo filho, se essa mesma filha não dá valor? Por isso que alguns dizem: só vai dar valor quando não tiver mais. Aí quando não tiver mais, vai pensar: eu devia ter ajudado mais, eu devia ter lavado uma louça, eu devia ter feito mais. Então, o dar honra significa dar valor, valorizar, respeitar. Ah não, eu amo demais minha mãe, eu vou honrar minha mãe. Daí a mãe fala alguma coisa, já sai, como diz o bom gaúcho, sai aos coices, já pá. Se a mãe não é ninja, se vira, tá na cabeça. Se o pai e a mãe não são rápidos,
leva algum golpe certeiro. Isso não é honrar, isso é desrespeitar, isso é menosprezar, isso é desvalorizar. E o mesmo serve para o casal, o mesmo serve para o relacionamento de marido e mulher. Honrar é dar valor. Você quer ver como as pessoas erram? Lá está no serviço, está lá conversando com os amigos, conversando com as amigas. Aí, ao invés de honrar o seu marido, de honrar a sua esposa, fica só tesoureando. Porque aquele é meu marido, porque aquela minha mulher, porque é preguiçosa, porque não sei o quê, porque não dá para comer a comida que ela faz, porque não sei o quê, porque não cuida direito da casa, porque a casa vive suja. Você está falando mal de uma pessoa que convive com você, de uma pessoa que cuida de você. Você está menosprezando uma pessoa, você está desonrando essa pessoa. E a palavra de Deus diz que nós temos que honrar. A palavra de Deus diz que temos que honrar. Honrar é respeitar, honrar é dar valor. Então, se essa pessoa não presta, por que vocês casaram? Por que estão juntos se essa pessoa não presta? Como é que prestava antes, agora não presta? Não tem coisa boa nessa pessoa para você falar, para você expressar, para você dizer? Até porque às vezes a pessoa está ali ouvindo você falando mal, e aí uma oportunidade que dá, vai lá e pá! E quando vê, fura o olho. Logra você, fica com o seu marido, fica com a sua esposa. Você tem que aprender a honrar. Vocês têm problema no casamento? Resolva o problema no casamento entre vocês. Desonrar, desrespeitar, desvalorizar em público a pessoa que convive com você não é honrar. Se você quer falar alguma coisa, fale do que é bom. Porque às vezes a pessoa tem os seus defeitos, como todos nós, mas ela tem muitas qualidades também. Então você tem que aprender a honrar essa pessoa. O marido quer honrar a esposa, ajude ela na tarefa doméstica. Não é só os filhos, você também pode ajudar. Você também pode terminar o seu banho e juntar a cuequinha suja lá, botar no cesto, ou lavar essa cuequinha. Ajudar no que você puder. De vez em quando dá uma folga para a mulher, não, deixa eu cozinhar hoje. Porque tem marido, se a mulher não cozinhar, passa fome. Se a mulher não for para o fogão, ninguém come na casa. Todo mundo passa fome. Tudo esperando pela mulher. Isso não é honrar. Não é honrar. Isso é ter um empregado. Isso é ter um escravo. Isso é ter alguém, um serviçal. É ter uma doméstica, uma diarista. Não é honrar. Não é respeitar. Não é valorizar. Porque não basta dizer eu te amo. Esse eu te amo, ele tem que ser recheado de atitudes. Atitudes que expressam o quanto eu te amo. O quanto eu te valorizo. O quanto eu te respeito. O quanto você é importante para mim. O quanto você é importante para mim. Então eu vou te honrar. A palavra de Deus fala isso. Você sabe que nos 10 mandamentos, em Êxodo 20, quando Deus dá os 10 mandamentos, um dos mandamentos, e o primeiro mandamento que tem recompensa, é o mandamento que fala de honrar pai e mãe. Honre teu pai e tua mãe. Para quê? Para que se prolongue os dias da tua vida. Então Deus está dizendo, ensinando uma outra coisa. A honra gera recompensa. A honra gera recompensa. Você quer viver muito tempo? Honre teu pai e tua mãe. Honre teu pai e tua mãe. Respeite-os, valorize-os.
Valorize-os. Você quer ter um relacionamento, um casamento duradouro, honre essa pessoa que está dividindo a vida com você. Honre essa pessoa, respeite essa pessoa, valorize essa pessoa, dê valor a essa pessoa, expresse esse valor em atitudes, em atos. Amém? Nós precisamos aprender, eu falei em Êxodo 20, 12, Êxodo 20, 12. Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. É por isso que nós vemos muita gente, muito jovem morrendo. Muito jovem morrendo, cedo. Porque não respeita pai e mãe. É um princípio da palavra. Agora vamos ler em 2 Reis. Nós precisamos aprender a gerar um ambiente de honra. 2 Reis 4, 8. 2 Reis 4, 8. Olha só que interessante. 2 Reis 4, 8. 2 Reis 4, verso 8 ao 17. Olha só. Criando um ambiente de honra. Tendo crescido, 2 Reis 4, 8. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. E ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, ele retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então essa mulher criou um ambiente de honra. O profeta passava por ali e ela primeiro oferecia para ele alimento, oferecia para ele o pão, água. Depois ela conversa com o marido: olha, esse homem que passa por aqui é um homem de Deus. Vamos fazer um quarto para ele, para que ele tenha um lugar. Quando ele passar por aqui, ele tem um lugar para descansar. Então eles decidem construir um quarto separado da casa, que ele pudesse entrar, sair, chegar a hora que quisesse, a hora que ele necessitasse. Então certo dia ele passa, e então eles convidam ele para entrar, mostram para ele o ambiente, o quarto que eles prepararam, para que ele pudesse descansar durante a sua viagem. O que essa mulher fez? Ela criou um ambiente de honra. Ela criou um ambiente de honra. Aí o que acontece? Verso 12. Então disse ao seu moço Geazi, ou Geazi: chama essa sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. Esse dissera ao seu moço: dize-lhe: eis que tu nos tens tratado com muita abnegação, tu tens nos tratado com muito respeito. O que se há de fazer por ti? O que eu posso fazer por ti, já que tu tens me tratado com tanta honra? O que eu posso fazer por você? Ou seja, você me tratou com honra, eu quero te devolver a honra. Você está entendendo? Você me tratou com honra, eu quero te recompensar pelo que você fez. Você lembra que a palavra de Deus diz: se você dá um copo de água, você lembra do resto? A um dos meus servos se torna o quê? Digno de receber um galardão só por um copo com água. Aí o profeta diz assim: você fez um quarto para nós, o que eu posso fazer por você para te recompensar?
O que eu posso dar para você? Vamos seguir ali. Eis que tu tens nos tratado com muita abnegação. O que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: o que se há de fazer por ela? Ou seja, você lembra que começa o texto dizendo uma mulher rica. Então o que o profeta podia dar para ela? Sabe aquelas pessoas que dizem assim: o que eu vou dar para essa pessoa? Não tem tudo? Se eu não posso dar uma ferramenta, não posso dar um instrumento, não posso dar um equipamento, não posso dar nada, tudo a pessoa tem. O que eu vou dar para essa pessoa? Então ele pensa: quem sabe quer que eu fale com o rei? Quer que eu fale alguma coisa com o comandante do exército? Ela diz: não precisa de nada. E Geazi então respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Então eles descobriram alguma coisa que ela não tinha. Ela não tinha filho, o marido já era velho, quer dizer, não ia ter filho. Ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Então disse Eliseu: chama aqui. Então de novo ele chama ela. Chamando-a, ela se pôs à porta. E disse-lhe o profeta: por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Ou seja, era algo impossível. Mas concebeu a mulher e deu à luz um filho, e no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Essa mulher criou um ambiente de honra, e a honra gera uma recompensa. Amém? A honra gera uma recompensa. Então ele disse: o que eu posso fazer? O que eu posso dar para você? O que eu posso fazer por você? E ele então recompensou a mulher, a abençoando, liberando uma palavra de bênção sobre a vida dela, pela forma respeitosa, pelo quanto ela lhe deu honra, pelo quanto ela lhe deu valor. Ela investiu recursos na vida daquele homem, e Deus lhe retribuiu. Amém? Agora você quer ver o oposto? Capítulo 6 de Mateus. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, verso 4. Mateus 6, 4. Olha só que interessante agora, o oposto. Nós vimos uma pessoa que criou um ambiente de honra. Agora nós vamos ver pessoas que criaram um ambiente de desprezo, de menosprezo, de desonra. Mateus 6, 4. Não é Mateus, é Marcos, desculpa. Marcos capítulo 6, verso 4. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Se a gente lesse um pouco antes, você quer ver? Verso 2. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilharam, dizendo: de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como que se fazem tais maravilhas por suas mãos? E aí começa: mas esse aí não é o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, de José? Esse aí não é o filho da Mariazinha? Esse aí não é o filho do seu Zezinho? Como que ele ensina essas coisas? Como é que ele fala essas coisas? Não vive entre nós as suas irmãs? E ficaram escandalizados nele. E aí entra o 4. Então Jesus lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra. Eles não honraram a Jesus, não respeitaram Jesus, não valorizaram Jesus. Então não houve uma recompensa. Então a palavra de Deus, que sempre diz que Jesus chegava nas aldeias e todos os enfermos eram curados. Jesus chegava nas cidades e todos eram curados. Nesse lugar ele não pôde curar. Poucas pessoas, muito poucas pessoas.
porque eles não honraram a Jesus. Eles quebraram o princípio da honra. Então Jesus não pôde recompensar aquele lugar. Jesus não pôde abençoar aquelas pessoas. Aquelas pessoas vieram enfermas, e mesmo enfermas elas começaram a dizer entre elas assim: mas esse aí não é o fulano? É dessa família aí? Não, não quero ouvir não. Esse povo aí dessa família aí, daquele carpinteiro lá, não sabe nem fazer direito de serviço? Não vou ouvir. Vieram enfermos e voltaram enfermos, porque não honraram, menosprezaram. Você lembra o primeiro texto? Se você me desprezar, eu vou menosprezar. Vieram enfermos e voltaram enfermos. Vieram problemáticos e voltaram problemáticos, porque não honraram o Senhor. Para encerrar, último texto, Romanos 13, verso 7. Romanos 13, verso 7. Olha só o que o Senhor Jesus fala, o que diz o Senhor na sua palavra: pagai a todos o que lhes é devido. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Sabe o que a palavra está dizendo? Você é honrado muitas vezes na sua casa. O marido muitas vezes é honrado em casa. Ele é honrado porque ele chega em casa, a mulher lavou toda a sua roupa, às vezes já botou tudo lá no armário, dobradinho, bonitinho, ele vai lá, bagunça tudo. Ele é honrado, ela prepara o seu alimento, às vezes, eu fiz uma comidinha aqui que você gosta, fiz um grupo, fiz um trato aqui, daí aqueles negócios que às vezes o homem gosta de comer e a mulher faz, ela honra o marido. Então você está devendo honra para sua esposa, porque a palavra diz: se você está devendo, você tem que pagar. Você tem sido honrado e não tem honrado. Por outro lado, às vezes a esposa também é honrada pelo marido e ela está devendo para ele, porque ela é honrada, mas ela não honra o marido. Você está entendendo? A palavra diz ali, se você pagai a todos o que lhes é devido. Se você receber o tributo, pague o tributo, imposto, imposto, respeito, respeito. Mas a quem honra, você também tem que honrar. Será que você não tem dívida com alguém? Será que alguém não honrou você e você nunca devolveu essa honra? Nunca devolveu essa honra? Será que quantas pessoas ao longo da sua vida, se você consegue lembrar, que te respeitaram, que te deram valor, que te valorizaram, mas você não devolveu essa honra? Você tem uma dívida com essas pessoas, uma dívida de honra. Talvez amanhã você devia aproveitar o dia, hoje de noite, chegar em casa, fazer uma listinha. Fulano. E talvez você diga assim: eu devo muito para essa pessoa. Fez muito bem, me ajudou, me socorreu, numa hora que eu precisava, me estendeu a mão. Fez o que ninguém faria. Às vezes não é nem parente, é um estranho, é um vizinho, é um amigo, é um irmão da fé. Essa pessoa te honrou, mas você não devolveu essa honra. Você não retribuiu essa honra. Eu lembro que quando nós fomos para Israel, o pastor dizia assim para nós: hoje nós vamos sair do hotel. Não esqueçam de deixar uma gorjeta para as camareiras, ele dizia. Sabe lá o estado que vocês estão deixando os quartos de vocês. Deixem uma gorjeta para as camareiras. E ele dizia, no mínimo $2. A gente saía, deixava lá em cima do armário, em cima de um lugar que fosse visível, deixava lá uma gorjeta para as camareiras. Aí no final da viagem ele disse: hoje nós vamos dar uma gorjeta para o nosso guia. Mas o guia já era pago. Mas o guia era um guia legal, era uma pessoa que tratava a gente com respeito.
Era uma pessoa que tinha que ser honrada. Então nós manifestamos a honra lhe dando um valor, um presente, um mimo. Você não deve honra para alguém? Tem alguém que te honrou e você não honrou? Você tem que se perguntar, como disse o profeta, o que eu posso fazer por essa pessoa? O que eu posso fazer por essa pessoa? De que maneira eu posso manifestar a minha honra? O quanto eu o respeito, o quanto eu o amo, o quanto, enfim, há gratidão no meu coração. Porque, pelo que essa pessoa fez. Quem sabe hoje chega em casa, tem aquelas pilhas de louça lá, hoje domingo, assim, fica tudo meio largado. Aí o marido diz para a esposa: minha querida, vai dormir, minha querida, que eu vou lavar a louça para você. Será que a mulher vai botar a mão na testa dele e dizer: o que? Você está doente? Você está com febre? Você está com algum problema? O que tu está querendo? O que você pode fazer para honrar uma pessoa que te honrou, que cuidou de você, enfim? De que forma você vai expressar essa honra? De que maneira? Palavras são muito bonitas, mas você sabe que às vezes as palavras bonitas, elas não expressam uma verdade. E na época de política a gente sabe, as pessoas prometem qualquer coisa para ganhar o seu voto, depois lhe esquecem. Palavras bonitas são muito legais, mas as palavras bonitas têm que ser acompanhadas de atitudes. Atitudes. Então talvez hoje você precise orar e dizer: Senhor, o que eu posso fazer para demonstrar o quanto eu respeito essa pessoa, o quanto eu honro essa pessoa? Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Sabe que a palavra de Deus, ela diz que nós não deveríamos dever nada a ninguém. Não deveríamos dever nada a ninguém. Que nós não poderíamos ir para a sepultura devendo honra, devendo respeito. Às vezes, quando alguém morre, as pessoas dizem assim: eu devia ter abraçado, eu deveria ter dito, eu deveria ter feito, eu deveria ter dito que eu amava, mas eu não falei, eu tinha vergonha, não tive coragem. Eu deveria ter honrado e não honrei. A oportunidade se foi. Existem, como diz o ditado, a oportunidade vai embora e a gente talvez nunca mais vai ter a oportunidade de honrar, de devolver, de não apenas dizer obrigado, mas de manifestar em atitudes. Foi muito bom nós nos reunirmos aqui ontem para celebrar o aniversário, de expressar honra. E quem honra está semeando num terreno que o próprio Deus se encarrega de devolver a honra. Há uns quase 3 anos atrás, nós precisávamos ir a Bagé. Nosso carro estragou, naquela semana não conseguimos consertar o carro, e chegou o dia de nós irmos. A Isabela ia para começar o curso lá na Unipampa, e eu lembro que naquela semana o Elcio e a Renata disseram: pastor, vocês podem ir com o nosso carro. E eu já vi pessoas dizendo assim: carro é que nem mulher, a gente não empresta. E eles nos emprestaram o carro deles. Então eu tinha uma dívida com eles, porque eles me ajudaram, eles me socorreram numa hora em que eu precisei. Agora, na semana retrasada, eles precisaram ir a Bagé.
E o carro deles estava ruim. E eles comentaram: não dá para ir no nosso carro. Eu cheguei em casa e disse para a pastora: nós vamos emprestar o nosso carro, porque é assim que deve ser feito, porque eles nos ajudaram e agora é a nossa vez de ajudar. Então nós chamamos eles e disseram: está aqui a chave, vocês podem ir no nosso carro. Porque havia uma dívida, e a palavra de Deus diz: não se deve a ninguém. Se alguém te prestou honra, não fique devendo honra. Na primeira oportunidade que você tiver, devolva a honra. Se te fez o bem, devolva com o bem. Se te fez o mal, perdoe, entrega na mão de Deus, deixa que Deus vai resolver. Mas toda vez que você honra, você está semeando e você vai colher. Você vai colher. Por isso que a palavra de Deus diz assim: existem amigos que são mais chegados que irmãos. Um irmão pode não ser amigo, mas um amigo pode ser mais chegado que o irmão. Eu posso dizer isso porque faz 30 anos, 32, 33 anos que eu saí de casa. Sempre morei longe de casa, mas sempre houveram amigos que estenderam a mão e me ajudaram, todas as vezes que eu precisei. Todas as vezes. Então hoje você precisa orar para que Deus te ajude. Se você está devendo honra para alguém, expresse essa honra. Não deixe passar mais tempo sem devolver a honra. O que essa pessoa fez para você que você está devendo? Vamos orar nessa noite.